Olá, meus caros, aqui é Danilo Baltieri. Eu gostaria de conversar rapidamente sobre um tema atual, não é? Que é a chamada pseudonecrofilia, ou seja, é a atração sexual intensa, repetitiva, não por pessoas mortas, mas por pessoas aparentemente mortas, ou sob anestesia, ou em coma induzido, enfim. Algumas pessoas sentem atração por esse tipo de situação. Não é propriamente pelo corpo, né? Mas é pela situação, é pela submissão, não é? Da pessoa em coma, da pessoa arreativa, né? Então, dentro do que se chama de pseudonecrofilia, nós temos que levar em consideração um certo grau de sadismo, né? E, sobretudo, essa atração, né, sexual intensa pela submissão, né, do outro às próprias vontades, aos próprios desejos sexuais ou mesmo eróticos. Apesar de nós pensarmos que a pseudonecrofilia, então assim definida, seja uma condição muito rara, ela não é tão rara assim. Ela ocorre especialmente entre pessoas que têm acesso, né? Acesso intenso ou acesso muito fácil, né, a pessoas que estão em situação de arreatividade ou hiporreatividade, né, que estão com a consciência neurológica realmente bastante prejudicada. Essas pessoas que têm então mais fácil acesso, né, e já têm realmente uma predisposição para esse tipo de excitação, não é? É um prato cheio para o desenvolvimento, a prática, enfim, de atos aparentemente repugnantes ou mesmo repugnantes, como a agressão sexual, não é verdade? De vulnerável, de pessoas totalmente vulneráveis, uma vez que inconscientes, arreativas ou mesmo hiporreativas. Frequentemente essas pessoas são bastante solitárias. Essas pessoas elas acabam tendo uma rotina de trabalho bastante pesada, né, e as diversões, né, as possibilidades de lazer também bastante restritas, não é? E frequentemente esses momentos, né, de prazer são recheados com o consumo de pornografia, Ao contrário do que grande parte de nós pensa, né, filmes pornográficos envolvendo médicos transando com seus pacientes, frequentemente os pacientes acordados, né? Frequentemente os pacientes dando consentimento, entre aspas. Esses tipos de filmes, eles são bastante comuns, né? Na internet aberta, não é? E são bastante procurados também, viu? Como um objeto de desejo, né? No caso, o médico, da mesma forma como policial, da mesma forma como bombeiro, da mesma forma como prisioneiros, enfim, são conteúdos pornográficos bastante procurados. O mais interessante é que também existem filmes pornográficos na internet aberta que tratam sobre a excitação sexual do médico com pacientes inconscientes. Não é um filme ou outro, são alguns filmes pornográficos que estão amplamente disponíveis na internet aberta. Algumas pessoas acabam vendo esse tipo de filme pornográfico apenas por curiosidade e nunca mais procuram ver, uma vez que não excitou, não chamou atenção e, ao contrário, muitas vezes causou repugnância. Entretanto, existe um grupo muito menor, né, de pessoas
que se excita intensamente com esse tipo de material. E, de uma certa forma, a existência desse material pode dar a impressão para as pessoas que padecem da pseudonecrofilia, podem dar a impressão, né, para essas pessoas de que os seus desejos, o seu comportamento sexual, as suas atividades sexuais são respaldadas, inclusive por outras pessoas, não é? Ou seja, elas não estão sozinhas. De qualquer forma, né, a pseudonecrofilia é um problema que precisa ser resolvido o quanto antes. Então, se alguém padece desse tipo de atração patológica por pessoas aparentemente mortas, pela situação de submissão, não é verdade? Essas pessoas devem procurar um tratamento de forma urgente, né, para evitar um desenlace trágico, um desenlace indesejável, tanto para ele mesmo ou ela mesma, quanto para o paciente ou a paciente e a equipe médica e de enfermagem, por exemplo, né, se for um médico, né, que sofre disso, que trabalha em conjunto com essa pessoa portadora da pseudonecrofilia, né? Infelizmente, isso é uma pena, isso é desolador, né? Essas pessoas não buscam o tratamento, não buscam um profissional psiquiatra altamente especializado no tema, né? No tema das parafilias, ou por vergonha, ou também pela extrema excitação sexual que o comportamento, né, gera e provoca. Talvez para aquelas pessoas que praticam isso diuturnamente, apesar dos riscos conhecidos, não é verdade? Amplamente conhecidos, essas pessoas entendem que o que estão fazendo é errado, é ilegal, é ilícito. Elas entendem isso, né? Elas sabem que o que elas estão fazendo é errado, é criminoso. Elas sabem, mas apesar disso, não é? O impulso sexual, o desejo sexual, e muitas vezes amparado no tempinho livre, no tempo, né, de lazer, pelo consumo de pornografia relacionada a médicos e a médicos com pacientes em estado de inconsciência, tudo isso acaba sendo um suporte para que o indivíduo que tem o problema o mantenha, né, o recrudesça, o agrave, né, e imagine que ele é ou ela é totalmente não percebida, ok? Que ela vai passar despercebida, que o comportamento dele e dela vai passar despercebido para terceiros. É isso. Em nenhum momento eu estou afirmando, além de uma dúvida razoável, que o consumo de pornografia é necessariamente ruim ou é necessariamente bom. Não estou dizendo isso. O que eu posso dizer, além de uma dúvida razoável, é que para algumas pessoas o consumo de pornografia e de determinados tipos de temas pornográficos é extremamente danoso, ok? É extremamente danoso. É isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus.